Existe um assunto muito presente na minha vida, na vida dos meus amigos, nas conversas em que eu participo, nas conversas em mesa de bar, e provavelmente na tua vida também, em qualquer ser humano existente, adulto na face da Terra, no Brasil talvez principalmente, ou na face da Terra, enfim, não sei, que é as dificuldades, os perrengues, os benefícios de ser um jovem adulto, de ser um adulto na vida. E todos os pesos sociais e todos os pesos que vêm junto com isso, né? Todos os pesos de família, todas as bagagens que a gente carrega. Aí, pensando nisso, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram pra ouvir os meus amigos, ouvir as pessoas que me seguem, pra gente ver como é coletivo esse sentimento, como a gente experiencia coisas na vida, como esse peso social de ser um jovem adulto, ele é coletivo, porque vem o peso da idade que tu tem, vem o peso da criação, vem o peso social, onde tu tá inserido, o que tu já conquistou, que formação tu tem, será que tu ainda tem tempo de conquistar alguma coisa, e enfim, inúmeras coisas, além de boletos, e a gente olhar pra nossa vida e pensar, será que a gente tá no lugar certo, fazendo o que a gente deveria fazer? E o que é o que a gente deveria fazer? Existe isso? Eu não sei quem foi que inventou isso do tempo e dessas pressões em cima da gente, mas às vezes a gente acaba enxergando o tempo como uma linha reta, né? Realmente tem um início, um meio e um fim. E, de fato, existe um início e um fim, e a gente nunca sabe quando vai ser esse fim, mas eu entendo daí isso uma pira muito minha, que o tempo ele é uma espiral, sei lá, pra baixo ou pra cima, mas não uma linha. Ele é uma coisa, uma espiral que dá voltas maiores, voltas menores, voltas maiores, voltas menores, como se fosse uma grande mola, sabe? E ao mesmo tempo assim. Porque eu acho que as coisas não são lineares, nada é linear, é tudo muito caótico e a gente vive num caos da vida, chegando numa vida adulta onde, sei lá, o nosso cérebro já tá mais formado e tendo que fazer escolhas e bancar as nossas escolhas. É muita informação, ter que ser responsável por si, ter que ser responsável por um pet, às vezes por um filho, por um familiar doente, ter que estudar e ter que trabalhar. Gente, estudar e trabalhar é muito difícil. Algumas pessoas têm mais privilégios, mais vantagens para fazer o que elas querem ali perto dos 20 anos. Tem pessoas que saem da escola com, sei lá, 17 anos, já engrenam numa faculdade e já pegam um emprego e já vai, e o pai banca e a família banca. Essa pessoa tá super bem, ou se depara com em algum momento que não fez a escolha certa, não teve tempo de amadurecer sua escolha. Comigo foi completamente diferente. Eu abandonei a escola quando eu tava no ensino médio, só fui conseguir me formar no Enem depois de, sei lá, eu tava com 20 anos. Pra mim, esse tempo foi essencial pra eu entender o que eu queria na vida. Sei o que eu quero da vida? Não sei, mas tô descobrindo. Isso já me dá um panorama bem legal pra onde eu quero seguir. Consigo, hoje em dia, olhar pras minhas habilidades e alimentar essas minhas habilidades, mas isso, caminhos diferentes pra pessoas diferentes. E eu entrei na faculdade em 2019, ontem, com 25 anos. Meus colegas eram colegas de 18 anos, 17 anos. Tinha um que outro perdido com a minha idade, uns mais velhos do que eu. E era dessas pessoas que me aproximava, inclusive por uma questão de realidade. Obviamente trocava com os mais novos também, mas pessoas que te entendem mesmo de processo, às vezes, são essas pessoas que estão mais próximo a ti ali, assim, de faixa etária, de caminhadas na vida. E é sobre tudo isso, sobre se alimentar, sobre gerir uma casa, gerir a si mesmo, suas emoções, fazer terapia, etc, 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 etc. E é sobre isso o vídeo. Então vamos lá, eu basicamente perguntei na caixinha de perguntas, ser um jovem adulto é... 3 pontinhos. O Gabriel Dutra, meu amigo, GBRL Dutra, disse que ser um jovem adulto é tentar ser resiliente mesmo sem ter aprendido 50% do que a vida pode ensinar. Quando a gente é mais novo, a gente tem a tendência a achar que a gente sabe das coisas. E aquele clichê de quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe de nada é muito real. E aí tu te depara numa certa idade, tendo que fazer certas escolhas, e tu não sabe se as escolhas que tu tá fazendo são certas, e pra onde essas escolhas vão te levar. É bom a gente abrir espaço pro conhecimento, pra gente conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, aprender coisas diferentes, descobrir que daqui a pouco tu gosta, sabe, de fazer tricô e quer correr uma maratona, e quer viajar pro Chile, sei lá. Tem aquele ditadinho bem clichê que fala também sobre o copo, né? Quando o copo tá muito cheio, a gente não tem mais espaço pra encher o copo. É bom a gente ter
um espaço vazio sempre, pra gente poder absorver coisas e cada vez mais ter um copo maior, sei lá, né? Quando a gente vê que esse copo tá enchendo, a gente troca de recipiente, a gente vai lá, pega um outro copo para ser maior, um balde daqui a pouco, pra gente ter sempre espaço para poder absorver mais coisas. A Juliana Clovan, minha amiga também, a Ju Clovan, respondeu uma parada muito cirúrgica. Ela diz que ser um jovem adulto é prazer versus dever. Eu discordo um pouco e concordo. Eu acho que sim, a gente vive numa constância de prazer versus dever, mas é muito bom quando a gente consegue conciliar uma coisa com a outra. E eu acho que tudo bem a gente também ter o seu espaço de prazer, porque senão a gente pira, né? Não necessariamente é sobre ser uma escolha ou outra. Grande parte da vida, sim. E aí isso já vem 1 milhão de questionamentos, né? Mas também existe o espaço de sentir um prazer e poder se alimentar disso para poder ir para o seu dever também de uma forma um pouco mais tranquila. Mas eu acho que prazer versus dever é um embate constante. Quem diz que tu vai ter que dar ouvidos ao teu prazer, porque necessita, e tem vezes que tu vai ter que dar ouvido ao teu dever, porque necessita também. Eu acho que as duas coisas necessitam e a gente tem que aprender a equilibrar essas duas coisas, por mais que seja muito difícil. O Jusito, o Ju, meu namorado, falou que ser um jovem adulto é volta e meia se deparar com a dúvida de ser velho demais para isso. Nossa, eu passo constantemente por essa dúvida. Acho que boa parte das pessoas que começaram um pouco a vida mais tarde, não, né? Mas que encararam as funções ditas básicas para ser uma pessoa que se desenvolve na vida um pouco mais tarde, lidam bastante com isso. Não só, mas as pessoas que também estão em algum momento da vida e querem começar alguma coisa nova. Independente da idade, eu acho que isso é algo que não é nem só para um jovem adulto, que é para qualquer pessoa. Uma pessoa mais idosa, se quer fazer alguma coisa, ela pode, né? Quem foi que disse que a gente não pode fazer as coisas quando chega numa certa idade? A gente pode sim. A gente pode escolher o caminho que a gente quiser no momento em que a gente quiser. Eu acho que a gente pode sim escolher fazer uma mudança de caminho, uma mudança de carreira, aprender alguma coisa nova, fazer alguma coisa completamente diferente do que se espera da gente. Esse peso que colocam da gente, a gente chegar aos 30 anos, tem que ter a sua casa própria, filhos, um carro, uma faculdade, tem que ser uma pessoa super bem sucedida. Isso não existe. As gerações, talvez, dos nossos bisavós, dos nossos avós, conseguiam isso. Os 30 anos hoje em dia são equivalentes aos 40 anos na época. As pessoas com 20 e poucos anos já... Esse era o ideal, né? Construir uma família, conquistar coisas. A nossa geração, a geração de pessoas que tem aí, eu acho que até os seus 30 e poucos, e essa geração que tá vindo agora, é uma geração de pessoas que questiona o sentido das coisas. A gente não trabalha só por trabalhar. Sim, às vezes a gente precisa trabalhar só por trabalhar, mas a gente questiona o sentido de viver. Esse trabalho faz sentido? Isso faz sentido pra mim? Eu preciso fazer isso? Precisar, às vezes a gente precisa, mas mesmo a gente estando em uma situação de não poder dar vazão ao que a gente realmente quer, a gente... Eu digo a gente falando de mim, mas eu acho que essa geração pensa assim, sabe? Meus amigos pensam assim, que é algo que alimente um pouco a nossa alma, né? A gente acaba, às vezes, alimentando só essa necessidade básica de viver e que, enfim, é compreensível, a gente faz isso, precisa fazer isso, mas existe um outro lado que durante muito tempo não foi alimentado e que a gente tem percebido quão necessário, quão importante alimentar isso agora, né? A Thaís Maria, minha colega querida, maravilhosa. Siga um exemplo da Thaís. A Thaís mandou várias perguntas. Eu acho que ela ficou com pena de que ninguém fosse mandar nada. Ela mandou várias. Obrigado, Thaís. A Thaís disse que ser um jovem adulto é ter a certeza de que se sobrou dinheiro no mês, alguma coisa vai estragar. Se sobra dinheiro no mês é porque alguma coisa de errado não está certo. Outra coisa que a Thaís falou também, que o maior dilema do jovem adulto é ser o jovem adulto ao mesmo tempo. Acho que sim também, Thaís. Acho que só o fato de a gente existir já é um grande dilema, né? O que a gente faz aqui, qual o significado de tudo isso, por que a gente veio, qual o propósito e como transitar pela vida. Eu acho que o dilema é seja jovem, seja adulto, seja idoso. Outra coisa que a Thaís mandou foi que a gente é jovem demais para certas coisas e velhos demais para outras, o que faz a gente se cobrar demais
para atender as expectativas dos jovens que somos e dos adultos que precisamos ser. Eu acho que essa transição ela é muito sutil, né? Acho que a gente não tem mais ritos de passagens, e os ritos de passagens que ficaram são ritos de passagens muito estranhos, tipo 18 anos, festa de 15 anos. Inclusive tem um filme, que eu não vou me lembrar o nome, que é um pai que mora no meio do mato com uma gurizada, assim, com vários filhos. E esses filhos têm alguns ritos de passagem, né? Isso é uma coisa que eu aderi pra minha vida também, fazer pequenos ritos de passagens com coisas específicas, assim, sabe? Inclusive, o início desse ano, eu fiz um rito de passagem pra mim. Eu escrevi num papelzinho coisas que eu queria. É um rito de passagem específico, enfim, cada um pode bolar o seu, porque eu acho que isso ajuda a gente demarcar momentos, olhar pra nossa vida e, tipo, caralho, eu assumo isso, sabe? Eu posso dizer que eu sou tal coisa nesse momento. E assumir isso pra si, eu acho que é muito importante. Escrever é um lugar interessante de dar vazão pra isso. Mas eu acho que sim, eu acho que essa dúvida de onde a gente tá paira bastante. A Alejandra, que é Sou Luz na Natureza, o arroba dela, disse que ser um jovem adulto é saber priorizar o que é realmente importante para o nosso momento. E eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo entender o que é prioridade. Prioridade na vida, prioridade emocional, principalmente. E aí a gente vai fazendo um jogo com essas coisas todas. A Gabi Costa, Gabi querida, minha colega de trabalho, ela disse que ser um jovem adulto é pagar boleto e sentir que nunca dorme por completo. Só tira um cochilo e torce para a noite ser diferente. Às vezes quando a gente tem muita coisa na cabeça, muita conta para pagar e o dinheiro fica curto, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, para onde correr, e às vezes a gente não sabe como administrar tudo isso. E eu acho que a grande questão disso é que às vezes a gente se resume a isso, resume a vida só ao trabalho, resume a vida só ao ter que pagar as contas, ao ter que trabalhar e preocupações mil na cabeça, e a gente fica extremamente cansado, e é muito difícil a gente ver que a sociedade, ela funciona para que a gente se resuma a isso. Quando tu pergunta para alguém o que essa pessoa faz, a primeira coisa que ela faz, o que ela diz é o que ela trabalha, com o que ela se formou. Esses tempos eu fui tomar café com uma ex-colega minha de trabalho, a Gé, da antiga agência que eu trabalhava, e eu tava conversando com ela exatamente sobre isso. As pessoas me perguntam hoje em dia o que eu faço, eu não sei o que responder, ou eu digo, eu sou artista, porque por mais que eu trabalhe como designer, eu vim das artes visuais, minha base é as artes visuais, e não tem relação com a faculdade isso, porque as artes visuais pra mim é uma coisa além da faculdade, tanto que eu dentro da faculdade produzia muito menos do que quando eu tava fora da faculdade. Isso é maluco, né? E aí eu transito pela música, gosto de cantar, gosto de tocar violão. E aí, onde tu te coloca, assim, em que lugar tu te coloca? Sou uma pessoa curiosa pela vida, sou uma pessoa que gosta de descobrir coisas. Inclusive, esses tempos eu vi rolando aí no Instagram, se não me engano, que era um desafio para a pessoa se apresentar sem dizer nada do que ela fazia, nada de profissão, nada de estudo, nada de coisas que ela fazia especificamente, mas sim coisas que ela sentia, que tu sente pela vida, coisas que tu gosta que não sejam um hobby, coisas mais profundas mesmo. Como tu te apresenta, assim? Eu acho que a gente se colocar num lugar de sou tal coisa, sou formado em tal coisa, eu acho que é uma linha tênue e é um cuidado que a gente tem que ter constante, diário, consigo mesmo, pra gente não cair nesse lugar. Mas é difícil. O Mauri Luan disse que ser um jovem adulto é ter que lidar e resolver traumas da infância. Essa é profunda, porque sim. Terapia neles. Vai pra terapia. Trauma de infância é uma parada que mexe na tua vida hoje. Eu acho que, tem muitos traumas, né? Quem sou eu pra falar sobre isso, né? Eu não manjo de psicologia nem nada. Sou uma pessoa que sou analisado e tenho uma grande curiosidade com as coisas da vida. Eu entendo que todo mundo tem trauma. Todos nós vamos ter traumas da vida, na nossa infância. Sempre a gente vai ter trauma. Acho que no momento em que esse trauma atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso andamento na vida, aí fudeu, sabe? Aí a gente tem que ir buscar ajuda mesmo, porque atrapalha. Eu sou uma pessoa que tive vários traumas na infância e lido até hoje com eles, terapia, função com pai, escola, e é hoje que a gente sente, né? Então, ser um jovem adulto é ter que lidar com isso agora, nesse momento, porque é agora que tu vai ter que lidar, sabe? Você vai pra terapia. Mauri Luan também disse que, além desses traumas, também é descobrir de que, de fato, somos sem toda a influência parental e pagar contas kkkk.
Pagar contas sempre, a gente não vai fugir dessa. Mas, real, descobrir quem a gente é sem influência da nossa família, sem influência das pessoas que nos rodeiam quando a gente é uma criança, que também tá incluso aí em outros traumas, né? É um rolê, né? É um processo e vai pra terapia. Lorelai Fox. O Paulo Henrique disse que ser um jovem adulto é se dar conta que tudo exige estudo, não necessariamente formal. E eu vou ter que concordar completamente. Tudo que a gente quer fazer precisa de uma dedicação. A gente precisa, de fato, colocar a nossa atenção naquilo ali. Eu acho que isso é algo bom. As pessoas colocam o estudo muito como universidade, como essa coisa formal, né? Como o Paulo comentou. Mas o estudo, ele é sobre descoberta, né? Sobre ser autodidata. Eu sou uma pessoa muito autodidata. Várias das coisas que eu sei fazer, eu descobri sozinho. Sozinho não, porque eu fui atrás, né? Descobri com pessoas, mas foi um ímpeto meu, né? Uma curiosidade que me empurrava, assim, tipo, vai aprender e fazer isso, sabe? E dedicar um tempo, aprender a errar, né? Porque nesse meio do processo, enquanto a gente tá estudando, e seja qualquer coisa, seja aprender a pintar uma parede, pra tu aprender a pintar uma parede, tu precisa estudar como se pinta uma parede. Esse estudo pode ser um estudo direto, né? Pode ser um estudo de, tipo, não sei como funciona o rolo, vou estudá-lo aqui, ter uma experiência com isso. E tu vai errar no meio desse processo. Tu vai pintar a parede errado, vai ficar a marca do rolo. Talvez ali na terceira, na quarta, na quinta parede, tu entendeu. Não pode pressionar tanto, mas que também não pode ser tão leve, que tem que deixar o rolo todo cheio de tinta, porque senão fica falhado. Essas são coisas que a gente vai aprendendo que é a vida, e isso é muito legal. Lucas Borges, meu amigo, também falou que ser um jovem adulto é lidar com a burocracia, se humilhar para pagar boletos e ter uma airfryer com uma melhor amiga. Lidar com a burocracia, a gente precisa aprender, real. Documentos, papeladas, faz parte e acho que isso até é ok, né? Lembro que tem um vídeo da Jujut que ela fala que ninguém nunca ensinou ela a fazer o imposto de renda, ninguém nunca falou para ela que ela precisava fazer o imposto de renda, mas que isso é uma burocracia que só surge na tua vida em algum momento se tu ganha um determinado dinheiro e tu precisa aprender a fazer isso. Ninguém te informa quando, ninguém te informa a partir de quanto, tu tem que aprender a ir atrás, né? E fora 1 milhão de coisas. E sim, a airfryer, melhor amiga, minha melhor amiga, uso direto. O Bari Vieira disse que ver que qualquer coisa é R$1.000. Ser um jovem adulto é ver que qualquer coisa é R$1.000. Sim, gente. Sim, tudo é muito caro. A gente conquistar as coisas é muito caro. Tu vai no supermercado, qualquer sacolinha, 2 sacolinhas dá R$100. Meia dúzia de coisas que tu compra pra casa. Um arroz, papel higiênico, um negócio ali e deu. Isso é muito complicado, porque isso fala muito sobre como pessoas que não têm uma condição tão alta vão demorar muito mais tempo pra conseguir conquistar coisas, adquirir coisas que várias pessoas estão usando. E às vezes pode ser uma coisa meio básica. E isso é bem complicado. O Guilherme, meu amigo também, o DM, o arroba dele, disse que é difícil resolver os próprios problemas sem a sua mãe ao lado. KKKKKK. Tem um momento da vida que quando a gente corta esse cordão umbilical, a gente percebe que essas pessoas, nossos pais, nossa mãe, elas faziam muita coisa e a gente não percebia. Então tem vários problemas, várias situações que tu nem imagina, e quando tu é responsável por ti, quando tu assume a tua vida, percebe que aquela pessoa cuidava da vida dela, das questões, das funções da vida dela, porque os pais dessa pessoa também não fazem mais parte da vida dela. E ainda da tua vida, né? Tipo, uma mãe, ela cuida da sua própria vida e da vida do seu filho. E quando tem mais de um filho, dos seus filhos, imagina que loucura. E aí eu penso como ser mãe é foda. Mães são muito fodas, porque eu sozinho já tenho muita dificuldade de lidar com as minhas coisas, com as minhas burocracias, com as minhas demandas. Imagina uma mãe. O Danius Vianata, Daniel Viana, disse que até agora nenhum benefício foi detectado. Mas eu vou discordar. Tava deixando pro final essa, mas surgiu aqui. Eu vou trazer uma coisa que a Thaís falou e que eu concordo muito, que é: mas acho um máximo. É muito bom ter a liberdade de conquistar as coisas. Pra mim, esse é o benefício de ser um jovem adulto. E pra mim, especificamente, esse momento da vida é um momento muito significativo, porque só por conta dessa correria, só por conta da loucura que é, de todo o caos que é ser um jovem adulto, é que eu consegui conquistar o que eu consegui conquistar. E isso porque eu venho de um lugar que não tinha acesso a quase nada. Pra vocês terem noção, a minha família é uma família que tem apenas 3
4 pessoas terminaram o ensino médio, que é eu, a minha mãe e 2 primos. O resto da família é semi-analfabeto. Eu sou a primeira pessoa da família a ter entrado numa faculdade. A gente morava numa casa de madeira, bem simples. Inclusive, o canal começou, né, os primeiros vídeos do canal são nessa casa. Eu venho de um lugar onde foi muito difícil chegar onde eu cheguei. Hoje eu moro nesse apartamento, onde o meu sonho, quando eu era criança, quando eu era mais novo, era morar numa casa de alvenaria. Hoje eu moro numa casa de alvenaria. É por conta dessa correria que eu tô aqui, que eu consigo me manter, que eu consegui sair do lugar onde eu tava, que era muito difícil, tá aqui hoje. Esse pra mim é o benefício. Sair do lugar onde tu tá, ver que tu pode mais. E sim, tem pessoas que, né, eu sempre acabo falando isso em alguns momentos, né, e eu repito muito isso de que sim, tem pessoas que não podem, sim, tem pessoas que não sei o que. Porque sim, isso é real. Tem pessoas que não têm condições, tem pessoas que não têm oportunidade. Eu tive muita oportunidade. Eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho que me guiaram pra um lugar. Mas, óbvio, tem todo um privilégio de eu ser um cara branco, razoavelmente padrão, sei lá. Mas, óbvio, tenho as minhas dificuldades. Ser um cara pobre, ser um cara LGBT. Uma coisa até que um amigo meu sempre falou, o Santiago. A gente vai conquistar as coisas. Ele dizia uma coisa muito engraçada. Dizia, a gente é bonito, a gente fala bem e a gente se veste bem. É sobre, sabe? Tu ir, tu dar a cara e tu ter que dar um jeito, sabe? Óbvio, também tem gente que não tem condições de comprar uma roupa boa pra dar-lhe, sabe? E, enfim, a vida, ela é cruel. Enfim, pra mim, particularmente, esse é o benefício de ser um jovem adulto, tá na correria aí. Então, pra mim, esse é o benefício, gata. O Dron Marekane, é muito difícil o arroba dele, disse que ser jovem adulto é olhar pra você de 2 anos atrás e pensar, meu Deus, quem é isso? A gente muda muito, gente, em 1 ano a gente muda muito, em 6 meses a gente muda muito, imagina 2 anos, muda tudo, né? Pensamento, forma de olhar a vida, pessoas, amigos, coisas que estão na nossa volta, muda, às vezes a gente tá num lugar, daqui a pouco a gente tá em outro, e isso é muito bom. Isso é muito bom, eu acho que é sempre bom olhar pra trás e perceber que a gente cresceu, que a gente evoluiu, que a gente mudou. Eu acho que se a gente olha pra trás e vê algo muito na mesmice, acaba sendo delicado, assim, né? Tipo, poxa, o que tu fez com esse tempo que tu acabou não te olhando, não te percebendo, não te trabalhando, não acabou buscando algo em si pra, né, trabalhar e mudar, né? A Duane Fogaça disse que ser um jovem adulto é aceitar que a gente não vai dar conta de tudo sozinhos e fazer 70% das tarefas meia boca. Sim, concordo totalmente. Isso é porque a gente abraça 1 milhão de coisas, porque a gente precisa abraçar 1 milhão de coisas. A vida impele que tu abrace 1 milhão de coisas e é aquilo. Quando a gente faz muita coisa, a gente não faz nada bem feito. As coisas, para elas serem bem feitas com, sabe, de uma forma legal, de uma forma atenta, elas precisam de dedicação e precisam de tempo. Tem aquele rolê de, um atleta tem que fazer não sei quantas horas, acho que é 1000 horas para não sei quanto tempo para se tornar um atleta. Agora, se tu dilui essas 1000 horas, 10 minutos por dia, em quanto tempo tu vai te tornar um atleta? Agora, se tu coloca 1 hora por dia, vai ser mais rápido. Agora, se tu coloca 2 horas por dia, vai ser mais rápido. Eu acho que tudo que a gente faz acaba sendo meia boca e às vezes é coisas meio básicas, né? Tipo limpar a casa. Limpar a casa às vezes fica meia boca porque não tem o que fazer. Às vezes um rango. Eu adoro cozinhar, mas tem dias que só não tem tempo, irmão. Vou ter que ir, tipo, joga as coisas na panela. E é isso, né? Oi, gente, eu sei que a luz mudou, que tá tudo diferente. Isso é porque agora já tá noite. Eu gravei o vídeo antes e agora eu fui editar e eu percebi que eu não tinha respondido o Hugo, que ele deu uma resposta bem importante, eu diria, que o arroba dele é o Usgo, e ele disse que ser um jovem adulto é, às vezes, se comparar com outros jovens adultos e se colocar pra baixo. Bah, nossa, essa foi, assim, cirúrgica, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente faz e que eu acho que é muito cruel com a gente mesmo. E é muito difícil não fazer, se comparar. É um processo até a gente parar de se comparar com os outros, porque basicamente a gente coloca o processo do outro, a trajetória do outro, como se fosse mais importante às vezes que a nossa. E o nosso processo é o nosso processo, né? A trajetória do outro é a trajetória do outro. Olhar pro lado, aquela coisa do gramado do vizinho sempre é mais verde. Mas assim, a gente tá no tempo que a gente tá, a gente faz o que a gente consegue fazer, dentro dos limites que a gente consegue fazer. A história do outro é a do outro. Aconteceu, tem uma trajetória, uma bagagem que é a bagagem dele. A nossa bagagem nos traz até onde a gente tá aqui hoje, com as bagagens e com o histórico que a gente tem. Então, não se compara, porque a nossa história é única e a história da outra pessoa é única, e deixa ela viver a dela e vamos viver a nossa aí.
E por último, a Júlia, Ulia Sokolov, o arroba dela, foi minha professora, querida, maravilhosa. Ela disse que é uma pergunta, mas que às vezes ser um jovem adulto é ter poucas palavras para contar. Às vezes é difícil traduzir o que a gente sente, às vezes é difícil a gente colocar pro mundo o que de fato a gente sente. E parece que o que sai... fiz um vídeo sobre isso, sobre a pira da linguagem, né? Que o que sai às vezes são só migalhas. Às vezes é complicado falar sobre. Mas é isso, pessoal. Obrigado se tu ficou até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar. Coloca os seus perrengues de ser um jovem adulto também, ou não de ser um jovem adulto, ser adolescente, de ser um idoso em algum momento, quais escolhas que tu tá tendo que fazer nesse momento. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Os vídeos estão mais soltos, tá? Pode ser semana que tenha, pode ser semana que não tenha. Tô tentando transformar esse lugar em um espaço mais solto para poder fazer bem feito também, que nem a Doni falou ali, certo? Beijos, pessoal. Tchau.